Na imensidão silenciosa do cosmos, existe um mundo que por milênios permaneceu velado, suspenso em uma espécie de quarentena espiritual. O planeta Terra, berço de inúmeras jornadas e dores, viu suas conexões com as grandes civilizações do universo serem temporariamente interrompidas. Esse isolamento não ocorreu por um capricho do destino, mas pela necessidade premente de proporcionar a seus habitantes o tempo e o espaço exigidos para o soerguimento moral. Durante eras sucessivas, as almas que povoam este orbe caminharam sob a sombra de escolhas equivocadas, acumulando dívidas e esquecendo suas verdadeiras origens celestes. No entanto, o relógio do tempo cosmológico continua a avançar implacavelmente, e o período de isolamento aproxima-se do seu término, anunciando a chegada de uma era de profunda reintegração cósmica. Neste momento crucial da história planetária, a atmosfera invisível que envolve o mundo orbita em uma frequência diferenciada. Aquele a quem a tradição espiritual chama de mestre prepara-se para coordenar pessoalmente a grande transição. Sua presença, embora ainda imperceptível aos sentidos físicos mais rudimentares, já se faz sentir nos planos vibratórios mais próximos da crosta terrestre. Trata-se de um limiar silencioso, em que o invisível toca o visível e o divino abraça a humanidade sofrida. Para perceber tal movimentação, os seres humanos são convidados a despertar uma sensibilidade mais profunda, uma percepção que vai além dos olhos da carne e alcança as fibras mais íntimas do espírito. A trajetória da humanidade até este ponto culminante foi marcada por desvios e tropeços prolongados. Os espíritos congregados no orbe terrestre tornaram-se, sob muitos aspectos, uma espécie de párias dentro da grande sociedade do universo. Excluídos da convivência com irmãos mais evoluídos por força de erros cometidos no passado distante. Os habitantes da Terra transformaram o planeta em uma escola de resgates dolorosos e aprendizados lentos. É uma realidade complexa, porém repleta de um significado profundo. Talvez não exista na imensidão do universo uma família planetária que ilustre de forma tão emblemática a máxima de que todas as estradas, por mais tortuosas que sejam, terminam por conduzir a criatura de volta ao Criador. A eternidade envolve a caminhada humana em uma sucessão de estradas e cenários transitórios. Para proteger o espírito do peso avassalador de suas próprias memórias e permitir um recomeço real, a misericórdia divina concede o benefício do esquecimento do passado por meio do mecanismo das reencarnações. A cada nova existência na superfície do planeta, a alma veste uma nova roupagem física, depara-se com paisagens inéditas e enfrenta conflitos renovados. No entanto, ao seu lado, encontram-se frequentemente os mesmos companheiros de outrora, antigos afetos e velhos desafetos, reunidos repetidamente sob a mesma bênção do esquecimento para que possam reescrever suas histórias. Nessa jornada espiritual, através dos séculos, é pontuada por decisões. Contudo, ao examinar a história íntima de cada individualidade presa à Terra, percebe-se uma distinção fundamental entre os tipos de escolhas que os seres humanos realizam. Existem decisões que pertencem apenas à crônica superficial dos dias, escolhas feitas sem reflexão profunda ou grande responsabilidade, alteradas ao sabor das conveniências do momento ou das necessidades mais imediatas. Essas decisões diárias não exigem sacrifício nem luta interior e são enfrentadas com facilidade, pois seguem a lei do menor esforço que há milênios caracteriza o comportamento da humanidade. Por outro lado, existem aquelas decisões raras e monumentais que alteram o eixo de uma vida espiritual. São escolhas que afetam diretamente a postura íntima do ser, a essência do que ele sente, pensa e realiza, exigindo uma verdadeira reeducação da alma.
Diante dessas grandes decisões morais, os espíritos humanos têm hesitado por milhares de anos, recuando diante do esforço e do sacrifício necessários para a verdadeira transformação. Mas o tempo das hesitações está se esgotando e uma pergunta inquietante começa a ecoar no íntimo das criaturas. O que acontece quando o momento da grande escolha finalmente se impõe a todos? Para compreender a magnitude da transformação que se aproxima, é necessário olhar para o vasto panorama da história espiritual do planeta. Há milênios, quando a Terra foi isolada da comunidade cósmica, estabeleceu-se um cenário de aprendizado intensivo e doloroso. As almas que para cá foram transferidas ou que aqui se originaram trouxeram consigo a marca da rebeldia e da incompreensão das leis universais. O planeta tornou-se um grande laboratório de redenção, onde a dor e a dificuldade servem como cinzel divino, moldando as arestas de espíritos endurecidos. Essa separação do restante do universo não foi uma punição sumária, mas uma medida de proteção tanto para a harmonia das civilizações mais adiantadas, quanto para o próprio refazimento dessas almas devedoras. Ao longo de sucessivas eras, o esquecimento das vidas passadas funcionou como uma bênção indispensável. Se o ser humano mantivesse a memória consciente de todos os seus deslizes, dos crimes cometidos e das traições sofridas ao longo do tempo, a mente terrena sucumbiria ao peso do remorso e do ódio. A reencarnação, ao cobrir o passado com o véu do esquecimento, permite que o espírito renasça como uma criança indefesa, receba o afeto de antigos inimigos convertidos em pais ou irmãos, e encontre no ambiente familiar a oportunidade perfeita para dissolver amarguras seculares. Assim, a cada nova oportunidade, o cenário renova-se e as velhas lutas ganham novos contornos. Contudo, o hábito da estagnação criou na psicologia humana uma tendência quase hipnótica à acomodação. O ser humano habituou-se a viver para as coisas efêmeras, dedicando a maior parte de sua energia vital à conquista de posições sociais, bens materiais e satisfações transitórias dos sentidos físicos. Essas preocupações, embora legítimas no contexto da vida na crosta, frequentemente absorvem toda a capacidade de reflexão da alma, não deixando espaço para o cultivo dos valores eternos. As decisões tomadas sob essa perspectiva tacanha são superficiais e mutáveis, adaptando-se facilmente às circunstâncias externas e evitando qualquer tipo de confronto com as próprias imperfeições. Enquanto isso, a verdadeira evolução do espírito permanece em suspenso, aguardando que a individualidade tome a firme resolução de encarar a si mesma. Os mestres espirituais, que acompanham a evolução da Terra desde seus primórdios, observam com paciência e compaixão esse caminhar trôpego. Eles reconhecem que a humanidade terrena se acostumou a adiar as grandes reformas interiores, preferindo transferir para o futuro incerto as atitudes que deveriam ser tomadas no presente. Esse adiamento sistemático gerou um acúmulo de débitos kármicos e uma rigidez vibratória que agora precisa ser desfeita. O momento atual da Terra, portanto, não é um período comum dentro do calendário cósmico. Trata-se de um marco de reciclagem planetária, um momento de transição em que o planeta deixará de ser um mundo de expiações e provas para se transformar em um lar de regeneração. Para que essa mudança de padrão vibratório ocorra, a população espiritual do orbe precisa passar por um rigoroso processo de seleção. Aqueles que demonstrarem uma predisposição sincera para o bem e para a harmonia universais permanecerão na Terra renovada, enquanto os que insistirem na rebeldia e na maldade serão transferidos para mundos mais primitivos, onde darão continuidade ao seu aprendizado sob condições muito mais severas. Diante desse cenário inevitável de transição e reciclagem,
surge a grande tensão que atravessa a existência de cada alma encarnada e desencarnada no planeta. Como pode um espírito marcado por milênios de falhas, vícios e teimosia reverter sua situação e alinhar-se com os novos tempos? Seria a salvação e a permanência no orbe um privilégio reservado a uns poucos virtuosos? Ou haveria uma porta de esperança aberta para qualquer criatura que decidisse, finalmente, mudar o rumo de sua própria história? Se fosse possível dar um nome coletivo à comunidade de espíritos que se encontra reunida na Terra por força de seus erros ancestrais, esse nome seria o de espíritos teimosos e rebeldes. Teimosos porque, embora detentores do conhecimento sobre a necessidade imperiosa de tomar decisões firmes e irreversíveis em direção ao progresso espiritual, continuam negando a si mesmos as oportunidades valiosas que a espiritualidade maior oferece a cada nova existência. Mesmo quando colocados diante de situações de dor ou prova que visam a despertar a consciência, a postura íntima adotada por muitos beira a incompreensão crônica, afastando a alma das chances reais de melhoramento e acumulando mais débitos para o futuro. Rebeldes porque, durante milênios, esses mesmos espíritos posicionaram-se de forma contrária às leis que regem o aprendizado divino. Recusaram-se a aceitar a tutela e a orientação benevolente dos mestres espirituais e irmãos mais adiantados na jornada evolutiva que se dedicam a guiar os passos da humanidade com amor e paciência. Em vez de acolherem esses ensinamentos com gratidão, muitas vezes os seres humanos rebelaram-se contra as diretrizes do alto, preferindo seguir os impulsos do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Essa postura de resistência passiva ou ativa tornou a caminhada terrena desnecessariamente dolorosa e longa. A grande questão que se apresenta para a alma humana reside na dificuldade de enfrentar o processo de mudança interior. Toda e qualquer modificação íntima, seja ela consciente ou inconsciente, exige a travessia de 3 etapas fundamentais e encadeadas. A primeira etapa é a modificação do posicionamento mental diante de um problema ou atitude. O indivíduo precisa deixar de ver um hábito nocivo como algo agradável ou inofensivo e passar a compreender, com plena consciência moral, o mal que aquele comportamento causa a si mesmo e aos outros. Não se trata apenas de obter uma informação intelectual, mas de adquirir uma percepção viva e sentida da necessidade de transformação. A segunda etapa do processo de renovação é a tomada de decisão propriamente dita. É o momento em que a alma, após tomar consciência do erro ou da limitação, estabelece no seu íntimo compromisso firme de interromper o padrão negativo. Essa etapa exige coragem, pois rompe com a zona de conforto e com a inércia que imperavam há anos ou séculos. No entanto, a simples decisão, por mais nobre que seja, não é suficiente se não for acompanhada pela terceira e mais complexa etapa: a capacidade de autodireção frente às solicitações e tentações do mundo. A autodireção representa a força de vontade em ação, a capacidade de o espírito governar suas próprias emoções, desejos e sensações quando confrontado com as antigas atracões. Após decidir mudar, a alma é inevitavelmente testada por sensações e impulsos que parecem quase irresistíveis, convidando a retornar aos velhos hábitos. Resistir a essas investidas nos momentos críticos é o teste definitivo que consolida a soberania do espírito sobre a matéria. Dominar o pensamento e o sentimento exige um esforço monumental, mas é o único caminho pelo qual a criatura alcança a verdadeira liberdade. Se passar por essas 3 etapas já representa um desafio considerável quando se trata de uma simples dependência física ou de um hábito corporal nocivo. Pode-se imaginar a complexidade desse processo quando aplicado às inclinações profundas do espírito.
Os velhos vícios da alma, como a inveja, a raiva, a soberba e o egoísmo, estão enraizados na estrutura psíquica há muitas encarnações. No entanto, é precisamente nesse terreno espinhoso das emoções que a grande batalha do espírito precisa ser travada, revelando o verdadeiro obstáculo a ser superado. Os grandes mestres espirituais que caminharam pela Terra e conseguiram vencer as ilusões do mundo deixaram um alerta fundamental para a humanidade. O maior e único adversário a ser temido em qualquer jornada é o próprio indivíduo. Não são as circunstâncias externas, as outras pessoas ou as forças das trevas que determinam a queda de uma alma, mas sim suas próprias tendências, inclinações e fragilidades íntimas. Esse conjunto de hábitos infelizes e erros acumulados em vidas passadas acompanha o espírito em todas as suas reencarnações, atuando como um peso invisível que o puxa continuamente para baixo até que haja uma libertação definitiva. Não existe possibilidade de se livrar desse peso kármico sem a tomada de decisões que exijam esforço real e aparente sacrifício. A alegria da conquista espiritual é indissociável do esforço empregado na busca. Da mesma forma que um indivíduo tenta, ao longo de várias tentativas frustradas, abandonar um vício físico, até que, em um determinado dia, toma uma decisão inabalável que corrige sua conduta de uma vez por todas. O mesmo fenômeno ocorre na vida do espírito com relação às suas posturas morais equivocadas. Chega um momento em que a força de vontade, exercida como autodireção firme, liberta a alma daquilo que tanto a atormentava. Apesar de a humanidade ser constituída por espíritos ainda frágeis e repletos de vícios milenares, é preciso reconhecer que muitas decisões positivas foram tomadas ao longo do tempo. Através dessas pequenas escolhas corretas, a maior parte dos habitantes da Terra conseguiu alcançar marcos importantes de aprendizado espiritual, constituindo um numeroso grupo de homens e mulheres tendentes ao bem e ao convívio fraterno. Não se trata de seres perfeitos ou santificados, mas de indivíduos que já despertaram para a importância da fraternidade e que lutam diariamente para manter uma conduta reta. Essa tendência ao bem manifesta-se no cotidiano por meio de vitórias silenciosas sobre o próprio ego. Ocorre quando a pessoa escolhe exercitar o perdão em situações onde seria incomparavelmente mais fácil e cômodo dar vazão à indignação, ao ressentimento e ao desejo de vingança. Manifesta-se quando, no calor de uma disputa ou competição por interesses materiais, a ética e a honestidade prevalecem sobre a paixão cega de vencer a qualquer custo, uma atitude que ainda caracteriza boa parte das relações humanas no orbe. Cada uma dessas escolhas representa um passo concreto na elevação do padrão vibratório do espírito. Da mesma forma, quando diante de uma explosão iminente de temperamento, a criatura consegue exercer o autocontrole, suavizando os pensamentos e purificando as energias que emanam do seu íntimo, ela realiza uma obra de valor inestimável. Mesmo cercada por convites incessantes ao descontrole e à valorização das coisas transitórias do mundo, a alma que decide agir com moderação eleva-se acima do meio ambiente. Esse esforço continuado de reforma íntima é o verdadeiro motor da evolução espiritual, um processo pelo qual o indivíduo molda em si mesmo um novo padrão comportamental que o aproxima do alto. Existe, portanto, um dia divisor de águas na eternidade do espírito, um momento em que certas decisões são tomadas com tal profundidade que marcam e impulsionam a alma em direção ao aprendizado cósmico para todo o sempre. No atual momento da história planetária, a humanidade encontra-se exatamente diante desse limiar decisivo. As condições energéticas que antecedem a grande reintegração oferecem uma oportunidade única para que essas decisões históricas sejam finalmente consolidadas.
Mas o que torna este momento tão especial e decisivo para cada alma encarnada? A presença das energias superiores que envolvem o planeta neste período de transição cria uma atmosfera altamente propícia para a reflexão e a renovação interior. As verdades eternas, exemplificadas e ensinadas pelo Mestre ao longo dos séculos, ganham agora uma clareza renovada diante dos acontecimentos globais e do despertamento da consciência coletiva. Inspirados por esses ensinamentos e motivados pelo desejo sincero de paz, os indivíduos encontram o amparo necessário para revisar suas condutas e estabelecer novos rumos para suas existências. A força para essa virada de chave reside na combinação de disciplina, fé e convicção íntima inabalável. Para compreender o alcance da misericórdia divina neste momento de reciclagem planetária, é útil examinar um caso extremo, um cenário hipotético que ilustra a profundidade do amor do Criador. Imaginemos o pior dos homens, um indivíduo que tenha cometido os mais graves delitos contra a vida e a integridade de seus semelhantes. Alguém cuja mente permaneceu por longo tempo mergulhada nas sombras do crime e da crueldade. Se esse espírito, em um determinado momento de sua caminhada, for tocado pela luz das verdades espirituais e tomar consciência da gravidade de seus atos, desenrola-se nele um drama de proporções profundas. Ao perceber que a justiça divina é soberana, mas que o auxílio do alto está sempre disponível para aqueles que buscam a luz, esse espírito profundamente enfermo pode entrar em um processo sincero de arrependimento. Se caindo em prantos diante do espetáculo de suas próprias misérias, essa criatura tomar a decisão inabalável de banir definitivamente de sua vida a tendência e a inclinação à atitude criminosa, surge a pergunta fundamental: seria este espírito capaz de ser salvo? Poderia ele escapar da terrível perspectiva do exílio planetário e da exclusão do novo mundo que se avizinha? A resposta que ecoa da espiritualidade maior é categórica e cheia de esperança. Sim, qualquer criatura pode ser salva. Não há crime tão abominável, nem espírito tão caído que esteja fora do alcance do amor e da redenção divinas. Se a decisão de emenda pessoal for absoluta, verdadeira e sentida na essência do ser, ela é imediatamente detectada pelos circuitos magnético-espirituais que conectam todas as coisas ao amor do Pai. Nesse preciso instante, a dinâmica do destino daquela alma é alterada, e ela deixa de ser classificada como um elemento irremediável que precisa ser banido do orbe. Essa constatação revela que a salvação não é um privilégio de almas imaculadas, nem um prêmio concedido por favoritismo dogmático, mas o resultado direto de uma postura íntima e sincera de renovação. O Criador não deseja a destruição do pecador, mas sim a sua conversão e o seu retorno ao caminho da luz. A decisão inabalável de transformar a própria vida atua como uma chave magnética que abre as portas do perdão e da assistência espiritual superior, mesmo para aqueles que se encontravam nas profundezas do abismo moral. No entanto, essa redenção da alma não significa a anulação mágica das leis de causa e efeito. O arrependimento sincero altera o destino futuro do espírito e o livra da pena do exílio definitivo para mundos primitivos, mas as marcas deixadas pelo mal praticado ainda precisam ser limpas e reajustadas. Como se opera, então, esse processo de purificação e reajuste, sem que o espírito precise sofrer a terrível condenação da exclusão planetária? A lei evolutiva que governa o universo é perfeitamente justa e misericordiosa, combinando a exigência da reparação com a oportunidade do recomeço. O espírito que cometeu atos hediondos e posteriormente se arrependeu de forma sincera, tomando a decisão inabalável de não mais delinquir,
é salvo da pena do exílio planetário. Contudo, logo após o término de sua vida física na Terra, ele precisará passar por um período de purgação e reajustamento em outros recantos do cosmos ou em zonas espirituais de refazimento, onde enfrentará o peso das próprias culpas e remorsos pelo mal que causou aos seus semelhantes. Nesse processo de reajustamento espiritual é uma consequência natural da lei de causa e efeito. A alma precisa absorver as lições decorrentes do sofrimento que infligiu a outrem, purificando sua perispírito das vibrações densas acumuladas durante a prática do erro. A grande e fundamental diferença é que esse período de purificação, para o espírito que tomou a decisão firme de se corrigir, é consideravelmente menos demorado e penoso do que o processo enfrentado por aqueles que são exilados. Enquanto o exilado passa eras em mundos hostis até reaprender o valor do bem, o espírito arrependido passa por uma reparação rápida e focada. Uma vez concluído esse reajuste necessário, que é incomparavelmente mais breve quando confrontado com a longa e dolorosa jornada do exílio, o espírito ganha o direito de retornar em condições normais ao convívio das almas que permanecerão na Terra renovada. Ele reintegra-se à comunidade planetária a partir do novo milênio, não mais como um criminoso perigoso, mas como uma alma regenerada, pronta para colaborar na construção de uma sociedade baseada no amor e na fraternidade. Sua história torna-se um testemunho vivo do poder transformador do arrependimento e da misericórdia divina. Um ponto de suma importância nesse processo é a aferição da sinceridade da decisão tomada pelo espírito. A avaliação de se uma escolha íntima é verdadeiramente genuína não é feita por nenhuma autoridade humana, igreja, instituição ou julgamento terreno. Nenhum homem ou mulher possui a capacidade ou o direito de verificar a honestidade das intenções de seu semelhante. O ser humano enxerga apenas as aparências e as manifestações superficiais, sendo incapaz de penetrar no santuário secreto da mente alheia, onde os verdadeiros móveis de cada ação permanecem ocultos. Frequentemente, os indivíduos agem movidos por razões complexas, dores secretas e necessidades invisíveis ao olhar do observador comum. É por essa razão que o julgamento humano é invariavelmente falho, marcado por preconceitos, simpatias e antipatias pessoais. Somente o Criador e seus prepostos espirituais possuem a visão perfeita e imparcial necessária para avaliar a realidade moral de cada ser. A aferição de uma decisão de reforma íntima ocorre através do exame dos circuitos magnético-espirituais da alma, onde a luz da intenção pura brilha de forma inconfundível. Nesse tribunal divino, não há espaço para erros, enganos ou dissimulações. Cada espírito é verificado e avaliado com absoluta precisão pelas potências celestes, que operam sob a coordenação do Mestre amoroso. Diante dessa constatação de que o julgamento pertence exclusivamente às leis do alto, qual deve ser a verdadeira atitude e o papel dos seres humanos tendentes ao bem que habitam o planeta neste momento de grande reciclagem? Diante da grandeza do plano divino e da impossibilidade de julgar o íntimo de quem quer que seja, aos seres humanos de boa vontade cabe uma tarefa muito clara e urgente: a distribuição da mensagem de esperança e o exercício do auxílio fraternal. Em vez de emitir condenações ou apontar os erros alheios, os espíritos que buscam o bem devem dedicar suas energias a estender a mão ao próximo, oferecendo apoio moral e consolando os que sofrem. Este é o verdadeiro papel dos homens e mulheres de bem no atual momento planetário: atuar como canais de paz e esclarecimento em meio ao turbilhão da transição. Os mentores espirituais que acompanham a humanidade fazem um apelo direto a todos os corações dispostos a ouvir.
Este momento histórico é extremamente propício para a realização de um profundo exame de consciência. É hora de cada indivíduo voltar o olhar para dentro de si mesmo, afastando-se do ruído e das distrações do mundo exterior, para realizar uma análise sincera de suas próprias imperfeições. Trata-se de identificar com clareza quais são os comportamentos, os hábitos nocivos, os vícios morais e as tendências negativas que geram desarmonia interna e perturbam a convivência com os outros. Enquanto um indivíduo, após essa reflexão profunda, consegue reconhecer suas fraquezas e toma a decisão inabalável de combater suas próprias inclinações inferiores, algo extraordinário acontece nos planos invisíveis. No mesmo instante em que a decisão é tomada, esse indivíduo passa a ser enormemente auxiliado pelos mentores espirituais. Sob a coordenação do Mestre, uma quantidade sem precedentes de benfeitores invisíveis encontra-se atualmente nas camadas vibratórias mais próximas da Terra, pronta para sustentar e fortalecer todo e qualquer espírito que manifeste o desejo sincero de se melhorar. Esse amparo superior não anula a necessidade do esforço pessoal, mas funciona como um sopro de dinamismo e luz que multiplica as forças do trabalhador do bem. Quando a criatura vacila, a inspiração dos mentores sussurra ao seu ouvido a coragem necessária para prosseguir. Quando a tentação do antigo erro se apresenta, a lembrança do compromisso assumido é fortalecida pela presença desses amigos invisíveis. O indivíduo nunca está sozinho em sua luta pela reformulação íntima. Há uma legião de amor trabalhando nos bastidores da realidade para garantir a vitória do espírito sobre a matéria. No entanto, o resultado final de todo esse processo continua dependendo rigorosamente do livre-arbítrio de cada criatura. A espiritualidade maior respeita de forma absoluta a liberdade de escolha do ser humano. O amor do Pai é uma herança divina depositada no coração de todos os seus filhos sem exceção, mas cabe a cada espírito a responsabilidade de observar essa centelha amorosa, cultivá-la através do estudo e da reflexão, e praticá-la no dia a dia através de atos concretos de caridade e paciência. Sem o exercício da vontade, o auxílio do alto permanece inerte na porta do coração. À medida que o tempo avança e os acontecimentos da reciclagem planetária se intensificam, a urgência de uma tomada de posição torna-se cada vez mais evidente. As energias do planeta estão se acelerando e os caminhos estão se definindo de forma muito clara. Qual será, em última análise, o destino daqueles que escolherem abrir mão da teimosia ancestral e abraçarem, de uma vez por todas, o convite à renovação espiritual? A grande verdade que se descortina para a consciência humana é que a transição planetária não é um evento de destruição, mas um ato sublime de reorganização e misericórdia divina. A Terra está sendo preparada para ocupar um novo lugar na hierarquia dos mundos, e a porta para essa nova era permanece aberta a todos os que desejarem entrar. Não importa quão distante a alma tenha caminhado pelas estradas do erro, nem a extensão das sombras que acumulou em seu passado, o momento presente sempre oferece a oportunidade sagrada da redenção. O chamado do Mestre ressoa no plano invisível, convidando os cansados e oprimidos a renovarem suas forças. Quando se contempla a trajetória dos espíritos que habitam a Terra, percebe-se que a dor não é um fim em si mesma, mas um instrumento pedagógico utilizado pela lei divina para despertar aqueles que adormeceram na ilusão. As crises que avassalam a sociedade, os conflitos pessoais e as tribulações do cotidiano são, em última análise, solavancos necessários para romper a carapaça do orgulho e da autossuficiência. Ao atingir o ponto de exaustão diante das consequências de seus próprios erros,
o ser humano finalmente se dispõe a olhar para o alto e reconhecer sua dependência do amor de Criador. O processo de reciclagem do planeta, portanto, atua como um grande divisor de águas, onde a sinceridade de propósitos é o único critério que verdadeiramente importa. Os títulos terrenos, a posição social, a riqueza material e o conhecimento intelectual, desprovido de moralidade, perdem todo o seu valor diante do exame dos mentores celestes. O que é pesado na balança divina é a disposição íntima do espírito em abandonar suas velhas tendências e adotar uma conduta pautada na fraternidade e no respeito às leis universais. Um coração contrito e determinado vale mais para o universo do que 1000 discursos eloquentes. A certeza de que qualquer um pode ser salvo ilumina o horizonte humano com uma esperança radiante. Isso significa que ninguém está condenado irremediavelmente ao fracasso, e que o conceito de salvação eterna ou perdição definitiva é uma interpretação equivocada da justiça de Deus. O Pai Celestial oferece infinitas oportunidades de refazimento, e o exílio planetário, quando ocorre, é apenas mais uma etapa pedagógica amarga, destinada a fazer com que o espírito rebelde compreenda a preciosidade da oportunidade que desdenhou. Mas mesmo a essa pena extrema é possível escapar se houver o despertar da consciência a tempo. A grande transformação começa na intimidade de um pensamento, na quietude de um momento de decisão sincera. Quando a alma diz a si mesma de forma inabalável que não mais alimentará o ódio, que não mais cederá ao vício e que passará a viver de acordo com a lei do amor, uma luz invisível se acende em seu perispírito. Essa decisão vibra através dos planos sutis, conectando a criatura às fontes de poder espiritual que habitam o universo. A partir daquele instante, o passado de erros começa a ser dissolvido pela força do bem presente e futuro. Esse despertar coletivo, composto por milhões de decisões individuais de renovação, é o que possibilitará a construção do terceiro milênio na Terra. O planeta renovado não será habitado por seres perfeitos, mas por almas comprometidas com a evolução e desejosas de aprender a amar. À medida que essa nova realidade se consolida, as velhas dores vão cedendo lugar a uma paz profunda e a humanidade finalmente se prepara para dar o passo seguinte em sua jornada rumo às estrelas. A transição de uma era planetária para outra traz consigo a necessidade de reajustes profundos em todas as esferas da vida. À medida que as frequências energéticas do orbe se elevam para acolher a presença das inteligências superiores, tudo o que é denso e incompatível com a nova luz tende a ser exposto e desfeito. Isso explica por que, nos tempos atuais, observa-se uma exacerbação das paixões humanas, um aumento visível das tensões globais e uma sensação generalizada de urgência e crise. As sombras precisam ser trazidas à superfície para que possam ser finalmente limpas e transformadas. Nesse cenário de intensa movimentação, o espírito humano é convidado a manter a serenidade e a confiança no governo moral do planeta. O mestre e suas legiões de benfeitores não abandonaram o barco da humanidade à deriva. Pelo contrário, seguram o leme com firmeza e sabedoria. Cada acontecimento, por mais doloroso ou incompreensível que possa parecer à visão limitada dos encarnados, cumpre um papel exato no grande processo de depuração coletiva. A tempestade atual é a preliminar indispensável para a bonança do mundo regenerado. Os indivíduos que já despertaram para a importância da reforma íntima atuam como verdadeiros faróis em meio ao nevoeiro da transição. Ao manterem a calma diante das provações, ao responderem ao mal com o bem e ao cultivarem a prece e a vigília sobre os próprios sentimentos, essas almas ajudam a estabilizar o ambiente psíquico da Terra.
Cada vitória pessoal sobre o egoísmo vibra positivamente no todo, facilitando a caminhada de outros irmãos que ainda tateiam na escuridão em busca de um rumo seguro. A grande reintegração cósmica que se avizinha trará de volta o convívio com as civilizações mais adiantadas do universo, das quais a humanidade terrena esteve afastada por eras. Para que os seres humanos possam suportar e compreender a grandeza desse reencontro, é preciso que desenvolvam uma mentalidade cosmoética, desprovida de preconceitos, nacionalismos tacanhos e dogmatismos religiosos. É necessário reconhecer que todos os seres inteligentes são filhos do mesmo Pai e que a fraternidade é a lei fundamental que rege a vida em todas as dimensões do cosmos. Esse processo de expansão da consciência exige um desapego gradual das velhas formas de pensar e viver. As rivalidades entre povos, a ganância irrestrita pela posse de recursos materiais e a busca pelo poder temporal revelar-se-ão como infantilidades de uma raça em crescimento. Na nova Terra, o valor de um indivíduo será medido por sua capacidade de servir, por sua sabedoria e pelo amor que emana de suas ações. Aqueles que insistirem em manter a postura de dominação e orgulho constatarão que não há mais espaço para suas vibrações no novo ambiente planetário. A consciência desse destino glorioso deve encher o coração humano de alegria e determinação. O período de isolamento e sofrimento extremo está chegando ao fim, e o horizonte de uma nova vida desdobra-se diante de todos. No entanto, para alcançar essa promessa, é preciso manter a firmeza no presente, sustentando a decisão de mudança contra todas as adversidades do ambiente externo. A consolidação do bem na alma humana exige uma postura de constante vigilância e autoaprimoramento. A transformação espiritual não ocorre por meio de um passe de mágica ou de um evento exterior milagroso, mas através da persistência diária em cultivar pensamentos elevados e praticar ações nobres. É na arena das pequenas decisões do dia a dia, no modo como se responde a uma ofensa, no cuidado com as palavras ditas e na honestidade nos compromissos assumidos, que se constrói a nova veste perispiritual necessária para habitar a terra regenerada. Os mentores espirituais enfatizam a importância de cultivar a compaixão por si mesmo e pelos outros ao longo desse processo. Erros e recaídas temporárias podem ocorrer na caminhada de quem busca se melhorar, pois os velhos hábitos têm uma força de inércia considerável. O fundamental é não permitir que o desânimo ou a culpa paralisante se instalem na mente após um tropeço. Quando uma falha for cometida, a atitude correta é o reconhecimento humilde do erro, a reparação do mal causado na medida do possível e o imediato restabelecimento do compromisso com a luz, prosseguindo na caminhada sem olhar para trás. A fraternidade deve ser a marca registrada de todos aqueles que aspiram a fazer parte do novo milênio. Em um mundo onde tantas almas estão despertando em meio a dores profundas e confusões mentais, a presença de espíritos compreensivos e acolhedores é de valor inestimável. Estender a mão ao irmão que fraqueja, sem julgamentos ou atitudes de superioridade moral, é a maior demonstração de amor que se pode oferecer ao Mestre. Ao auxiliar os outros a encontrarem o caminho da renovação, a própria alma fortalece seus laços com a espiritualidade superior. A oração e a meditação sinceras funcionam como canais indispensáveis de sintonização com o alto. Nesses momentos de recolhimento íntimo, o espírito desliga-se temporariamente das pressões do mundo físico e banha-se nas energias restauradoras dos planos superiores. Através da prece feita com o coração, a alma recebe o alimento fluídico necessário para manter a lucidez, a paciência e a coragem nas lutas diárias.
É no silêncio do santuário interior que a voz suave da intuição sussurra as orientações dos benfeitores invisíveis. À medida que o indivíduo se dedica a essa disciplina de elevação íntima, sua percepção da realidade altera-se profundamente. Os problemas materiais que antes pareciam insuperáveis passam a ser vistos em sua justa dimensão de testes transitórios. A ansiedade em relação ao futuro cede lugar a uma confiança inabalável na providência divina. A vida ganha um colorido novo, repleto de sentido e propósito, e a certeza da imortalidade da alma torna-se uma verdade viva e atuante na consciência do ser. Com essa bagagem de renovação e fé, o espírito está pronto para enfrentar qualquer desafio que o processo de transição planetária possa apresentar. A alma que encontrou sua paz interior não teme as convulsões do mundo exterior, pois sabe que está amparada pelas leis do Pai e que sua verdadeira pátria é o universo infinito. Ao recapitular a longa trajetória dos espíritos congregados na Terra, fica evidente a sabedoria e a profundidade do plano divino desenhado para a evolução das criaturas. O isolamento do orbe, o esquecimento temporário do passado através das reencarnações sucessivas e a presença constante de orientadores espirituais formam um conjunto de medidas de perfeita misericórdia. Nada foi deixado ao acaso, e cada etapa do aprendizado humano cumpriu a função de preparar a humanidade para este momento definitivo de reintegração cósmica. A grande mensagem que emerge do exame da realidade espiritual é a de que a salvação está ao alcance de todos sem exceção. A porta da graça não está fechada para nenhuma alma, por mais distante que ela tenha se projetado no caminho do erro. A única exigência para acessar essa fonte de renovação é a tomada de uma decisão inabalável de emenda pessoal, seguida pelo esforço sincero de autodireção moral. A justiça divina não se compraz no castigo, mas na transformação da criatura, e o amor do Pai manifesta-se no instante em que o filho pródigo decide retornar à casa paterna. Esta época de reciclagem planetária representa uma oportunidade de ouro para todos os habitantes da Terra. A presença vibratória do Mestre e de incontáveis benfeitores invisíveis cria um ambiente de poderoso auxílio para aqueles que desejam romper com os velhos vícios da alma. Fazer um exame de consciência sincero, identificar os hábitos nocivos que perturbam a paz interior e assumir o compromisso firme de superá-los é o maior e mais precioso investimento que uma criatura pode fazer por seu próprio futuro espiritual neste momento histórico. Não é necessário abandonar em definitivo a postura de juízes de nossos semelhantes. A aferição da sinceridade das intenções humanas é tarefa exclusiva da espiritualidade maior, que lê com clareza cristalina os circuitos magnético-espirituais de cada ser. A nós, humanos, cabe apenas a missão de espalhar a mensagem do amor, praticar a caridade em todas as suas expressões e ajudar fraternalmente a tantos quanto possível. A compreensão de nossas próprias fragilidades deve nos tornar mais tolerantes e misericordiosos para com as falhas dos outros. O futuro que se abre para a Terra após a conclusão da transição planetária é de uma beleza indescritível. O planeta deixará de ser um hospital de almas enfermas e uma prisão de espíritos rebeldes para se tornar um lar de paz, onde o bem, a fraternidade e a busca pelo conhecimento cósmico serão a tônica da vida social. A reintegração com a grande família universal trará novos horizontes de aprendizado e colaboração, permitindo que os espíritos regenerados continuem sua caminhada evolutiva rumo às alturas celestes. Diante de tão sublime perspectiva, resta a cada espírito a escolha do caminho a seguir. A decisão inabalável tomadas no silêncio do coração é o passe de entrada para esse novo mundo.
O convite do alto foi feito e as condições foram oferecidas. O restante do caminho depende da vontade e do amor de cada criatura. A jornada do espírito pelas muitas estradas do cosmos é uma grande odisseia de retorno à fonte divina de onde todos emanaram. Ao longo de milênios, a alma terrena percorreu caminhos sombrios, experimentou a dor do afastamento das leis do Criador e aprendeu, pelo sofrimento e pela repetição das lições, a imperiosa necessidade de alinhar sua vontade com a vontade suprema. Hoje, no limiar da grande transição planetária, essa longa caminhada atinge um ponto de inflexão definitivo, em que o passado de ignorância cede lugar à luz do conhecimento e da responsabilidade. A consciência da eternidade e da imortalidade do ser traz uma nova dimensão para a existência física. As dores e as lutas do momento presente revelam-se como breves sombras de uma noite que está prestes a terminar, dando lugar ao amanhecer de uma nova era. O esquecimento das vidas passadas, que por tanto tempo serviu como proteção e recomeço, começará gradualmente a ser substituído pela clareza da memória espiritual à medida que a alma se purifica e se torna capaz de suportar a verdade sobre sua própria história sem perder o equilíbrio. O amor do Pai, inscrito como marca indelével no coração de todas as criaturas, é a força fundamental que move todo o universo. Esse amor não é um sentimento passivo ou abstrato, mas uma energia viva e transformadora que aguarda apenas a permissão do livre-arbítrio humano para fluir livremente e renovar todas as coisas. Cultivar esse amor divino no cotidiano, através de gestos simples de bondade, de palavras de alento e do firme propósito de fazer o bem, é a chave sagrada que abre as portas para a felicidade verdadeira e duradoura. Em que este momento de transição e reflexão não passe em vão na vida de cada um. A oportunidade de fazer parte da reciclagem planetária como um elemento regenerado e integrado ao bem é uma bênção inestimável oferecida pela misericórdia superior. Tomar aquela decisão inabalável de vencer a si mesmo, de abandonar os velhos vícios da mente e do sentimento, é o maior ato de coragem e sabedoria que um espírito pode realizar em sua longa jornada evolutiva. As estradas do cosmos são infinitas e repletas de paisagens magníficas que aguardam os passos dos espíritos vitoriosos. A reintegração da Terra à grande comunidade universal é apenas o início de uma nova e fascinante etapa de aprendizado, onde o amor, a paz e a fraternidade serão as diretrizes de cada dia. Que a coragem de mudar encontre morada em cada coração, e que a decisão pela luz seja o farol que guiará os passos da humanidade no rumo da eternidade. Afinal, por mais longos que sejam os caminhos e por mais difíceis que pareçam as provações, a vontade do Criador cumpre-se inexoravelmente. Todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, purificados e triunfantes sobre si mesmos, haverão de retornar ao abraço amoroso do Pai, pois essa é a suprema destinação de todas as criaturas do universo.